Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Raquel, a gente está aqui representando um grupo de discentes de Ciências Biológicas da Uninove e nós gostaríamos, antes da entrevista em si, da sua concordância em usar a sua imagem em sala de aula. Tudo bem? Concorda? Concordo. No Instituto de Ciências Biomédicas, conversei com a professora Márcia Maier, que era dentista e trabalhava com microbiologia oral. E aí abriu um mundo pra mim, assim, porque eu mal tinha ouvido falar que tinha bactérias na boca. E aí eu comecei a fazer o mestrado, depois doutorado, e agora eu estou fazendo pós-doutorado, toda na área de microbiologia oral. E assim, e a cada vez mais que eu estudo ou que eu leio alguma coisa de microbiologia, eu fico mais encantada, mais me dá essa sensação de que a gente não sabe nada e de que a gente tem muito para estudar, para descobrir, para caracterizar. Legal. E qual é a rotina diária dos seus trabalhos? Então, como aqui é um laboratório de pesquisa, a gente não tem uma rotina como um laboratório de microbiologia clínica. Então, eu vou falar a diferença dos dois. Eu tenho especialização em análises clínicas e no laboratório de análises clínicas, a parte da microbiologia é receber amostras e você tem um protocolo diário que você segue. Então, por exemplo, a amostra de urina, você vai plaquear, você vai fazer antibiograma e dar um resultado num tempo X. Aqui no laboratório de pesquisa, a gente tem alguns experimentos a serem feitos e você tem um tempo para fazer. Então, por exemplo, no meu pós-doutorado, eu vou ter 3 anos para entregar um resultado. Eu, no meu pós-doutorado, estou trabalhando com amostra de boca, né, de paciente diabético. Então, a minha rotina nesse momento é selecionar pacientes junto com um dentista, coletar essas amostras, trazer para o laboratório, extrair DNA e fazer sequenciamento. Mas eu não tenho uma rotina semanal, então tem semana que eu estou só selecionando paciente, tem semana que eu estou só extraindo DNA, o que é bem diferente de uma pessoa que trabalha no laboratório de análises clínicas. Quais os aspectos ambientais e estruturais do local de trabalho? Bom, ambientais é o que vocês estão vendo. A gente trabalha então geralmente com ar refrigerado, então é um ambiente fechado. Esse laboratório ainda tem janela, que a gente consegue ainda ver se está sol, assim, mas então sempre refrigerado e estrutural e Aspectos ambientais, que você já ambientais, falou, e estrutural é equipamentos, né? Tá. E aí, assim, ainda de ambiente, a gente trabalha, então, com DNA, trabalha com micro-organismo contaminante, então você tem que ter todo aí um cuidado, depois se você quiser a gente pode até filmar, então ali a gente tem um fluxo, que ali a gente trabalha com fungos, depois a gente tem um outro lugar onde a gente trabalha com bactérias ou com células, né, e sempre procurando cortar essa cadeia de contaminação cruzada. Tá, em nível de descarte também tem tudo correto? Tem, a gente tem os técnicos, então todo o material ou é autoclavado ou é incinerado. Depois eu mostro para vocês, tem o lixo branco, onde a gente joga luva, material contaminado. E quais os principais tipos de equipamentos usados para microbiologia? O equipamento básico é, por exemplo, uma centrífuga, então você recebe uma amostra, você tem que separar fases dela, centrífuga, um fluxo laminar que te dá essa proteção, então de você não se contaminar e não contaminar a sua amostra, autoclave, onde a gente autoclava meio de cultura, todos os materiais que vão ser utilizados, espectrofotômetro, que a gente também mede o crescimento bacteriano. A gente tem uma câmara de anaerobiose, onde crescem micro-organismos anaeróbios, estufa microbiológica, onde a gente coloca micro-organismos para serem cultivados. Bastante coisa, né? É. Como é feito um laudo de microbiologia, se é assim que a gente pode denominar? Então, um laudo, ele
É muito mais feito em laboratórios de análises clínicas onde você precisa laudar uma amostra. Então, o que eu conheço de laudo é que você recebe uma amostra, você tem ali um número X de micro-organismos ou testar sensibilidade, resistência a antibióticos, você faz esse teste e baseado em protocolos você dá o laudo. Então, você tinha um número maior ou menor que o esperado de micro-organismos. No nosso caso, nesse laboratório a gente não dá laudo, porque não é um laboratório clínico, é um laboratório de pesquisa. Ah, e aí eu acho que você já responde a minha outra pergunta, que seria quais são as demandas do laboratório? Tá, então assim, na verdade, o nosso laboratório a gente faz parceria. Então, no meu caso, eu fiz parceria com o pessoal da Odonto para estudar paciente diabético. Aqui da USP mesmo. Aqui da USP mesmo. Então, a demanda desse laboratório é pesquisa e parcerias. Então, tem uma outra parceria que um outro pesquisador tem aqui com o pessoal de Piracicaba, que isolou alguns componentes da própolis e nós estamos testando essa própolis em algumas amostras, vendo o potencial anti-inflamatório também dela. Então, a gente trabalha mais com parceria. Ah, e o público não é externo, é só interno, né? Então, assim, por exemplo, no meu caso dos pacientes diabéticos, eu tenho que procurar esses pacientes. Então, eu chamo esses pacientes. Aí pode ser da comunidade externa. Isso, aí é assim que a gente atende a comunidade. Ah, tá. Então, esses meus pacientes, por exemplo, eles recebem em troca de participar da pesquisa o tratamento odontológico. Então, é esse o nosso contato com a comunidade. E quais são os caminhos para entrar no mercado de trabalho nesse segmento, nessa área da microbiologia? Então, eu acho que a primeira característica que alguém tem que ter para trabalhar na microbiologia é ser paciente, porque você passa muitas horas ou no microscópio ou fazendo o mesmo experimento, e são quantidades muito pequenas, como o próprio nome já diz, né? Microbiológico, então tudo é micro. Então, assim, a pessoa tem que ser muito centrada, muito tranquila. E aí tem que ver se a pessoa gosta de rotina, então gosta de entrar sempre no mesmo horário, gosta de ter as mesmas atividades. O ideal é que ele vá trabalhar com microbiologia em análises clínicas, porque são aqueles protocolos diários, recebe até certo horário, manipula essas amostras desse jeito, incuba tantas horas, lauda e pronto. Se a pessoa não gosta tanto de rotina, isso é de pessoa, assim, né? Prefere mais desafios, então os laboratórios de pesquisa são mais indicados, porque é aquilo, você se depara com um problema novo, com uma pergunta, e você tem que propor algum experimento para resolver aquela pergunta. Nem sempre o experimento que você propõe dá certo, então você tem que fazer alguns ajustes, então é o perfil mesmo da pessoa. A microbiologia, ela tem algumas divisões também, acho que ambiental, industrial. Você podia falar um pouquinho dessas subdivisões pra gente? Tá. Então, só para vocês terem uma ideia, como eu falei no começo, na minha formação eu trabalhei com microbiologia ambiental, que era protozoário aquático. De repente, agora eu estou na microbiologia oral, e hoje em dia a microbiologia oral está ganhando uma grande visão, assim, porque está se entendendo mais o papel que a boca tem na saúde toda. Então a gente está associando aí a saúde oral, a diabetes, obesidade e várias outras doenças. Então é um campo enorme que dá para trabalhar. Hoje em dia a microbiologia oral está associada a um termo que a gente chama de medicina oral, né, de tanto que ela interfere na saúde do corpo. E aí a gente tem a microbiologia ambiental, você pode tanto caracterizar ambiente quanto remediar ambiente. Então vamos supor, teve um derramamento de petróleo, você pode usar micro-organismos para limpar esse ambiente. A parte de produção, então produção de vacinas, de vários metabólicos, pode ser feito em micro-organismos, então é usar esses micro-organismos como fábricas. Que mais? Na industrial? Industrial é essa parte, assim, então, tanto de produção de alguma coisa, usar os micro-organismos, quanto evitar que esses micro-organismos cresçam. Então, você vai produzir um produto, você tem que saber como não deixar que esses micro-organismos cresçam ali. Na produção de biocombustíveis também, então, toda a parte de fermentação, né? E quais foram os maiores desafios que a doutora já encontrou no exercício da sua profissão?
Essa área de pesquisa, você tem, como eu falei, às vezes você planeja um experimento, você faz, repete muitas vezes e aquele experimento não dá o resultado que você espera e você tem que sair atrás de novas técnicas, novas metodologias. Investimento também tem que procurar ou investimento não nesse caso? Sim, toda essa parte de pesquisa, no meu caso, eu tive apoio da FAPESP. Então, sempre assim, escreve um projeto, manda para a FAPESP, você espera o apoio financeiro, o que a gente sabe que nem sempre é tão fácil, então o seu projeto tem que estar muito bom, muito melhor do que de outras pessoas. E então, começa aí, na parte financeira e depois na execução mesmo. Existe muita concorrência com outros profissionais da área da saúde para o biólogo entrar nessa área? Tem, principalmente com biomédico e farmacêutico, e tanto que é uma briga, né, do CRBio, porque tem um laboratório que não aceita, e aí eles preferem que um biomédico dê o laudo, mas aí a gente tem que mesmo assim... Mas nós podemos. Então, a gente tem o CRBio, então a gente tem que ter a lei por trás. Só que aquilo é uma briga, então o biólogo não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. Eu já comentei com o professor, ele até fez a meia-culpa lá, que os biólogos têm que melhorar um pouco. Sim, mas assim, então é isso, é mostrar trabalho, mostrar que você é tão competente quanto. A gente não tá pra brigar com o biomédico, com o farmacêutico, não, a gente tá pra somar sempre, né? E o biólogo pode somar, eu acho, assim, em qualquer área o biólogo soma muito, porque a gente tem aquela formação básica diferenciada, assim, né? E muito rica, que os outros profissionais não têm. Eu achei bem abrangente. Bom, então aqui eu acho que já deu pra gente fazer as perguntas que nós estávamos pretendendo para o nosso trabalho. Gostaria muito de agradecer a doutora, muito obrigada pela atenção e é isso, pessoal. Tchau. Então, a gente estava falando dos aparelhos utilizados, então a gente utiliza muito freezer e geladeira. Essa aqui é a câmara de anaerobiose, então ela mantém o ambiente anaeróbio e permite aí o cultivo de micro-organismos que não suportam o oxigênio. Essa aqui é uma lupa que a gente usa para contar micro-organismos, tá? Esse aqui é o espectrofotômetro, então que passa uma luz e pela luz que passa a gente tem uma ideia da quantidade de micro-organismos que você tem numa cultura. Aqui é o fluxo que eu estava falando para vocês, então ele é uma barreira, ele tem um fluxo de ar, então o que está dentro não sai, o que está fora não entra, então é uma proteção tanto para as bactérias que a gente está trabalhando, quanto para o pesquisador. Aqui a gente tem uma estufa microbiológica, pior que não tem nada crescendo, mas é uma estufa que fica a 37 graus. Aqui o bico de Bunsen, então, né, a gente liga, chama e consegue trabalhar. Esse aqui é um forno de hibridização. E aqui a gente tem as centrífugas, então uma centrífuga não refrigerada. Duas centrífugas refrigeradas, que é o que eu falei que a gente usa bastante em microbiologia. Aqui ainda a gente tem um aparelho de PCR real time, que ele faz o PCR e já quantifica as amostras, então te diz o quanto de cada micro-organismo tem, ou para você quantificar a expressão gênica, a gente também usa esse aparelho. Micro-ondas. Vocês quase deram sorte de ver uns animais, mas nós estamos só estão as gaiolas aqui, então os animais já foram. Balança de precisão para medir meio de cultura, enfim. Esse aqui é um sonicador que a gente usa para desfazer biofilme microbiano. E aqui são os aparelhos de PCR convencional que vão detectar aí a presença ou não de algum micro-organismo específico, algum gene específico. Ok. Muito obrigada mais uma vez, doutora.